todo mundo! Tudo bem? Aqui é a Camila, do CCB São Bernardo do Campo, e nós voltamos com mais um episódio aqui do Speak Up, né? O nosso podcast informativo aqui do CCB São Bernardo. Aqui eu tenho comigo o meu professor Giovanni. Hi. E o meu auxiliar, Hugo. E hoje nós temos um convidado muito especial. Tá? Ele está falando direto do Rio de Janeiro. Ele é o Carlos Eduardo Marques. Ele é o idealizador de uma ONG muito legal, a Ambiafro, que cuida de, a palavra me escapou, de inclusão e sustentabilidade. Correto, Carlos? Falei corretamente? Sim. Isso mesmo. Gostaria de relembrar novamente, estou muito feliz de ele ter aceitado o convite para falar aí um pouquinho do trabalho deles, de meio ambiente, agora que é o mês do meio ambiente, abril, das binacionais, e também contar um pouquinho da carreira dele e como que é esse trabalho que eles estão desenvolvendo aí, esse projeto muito legal, que está crescendo aí nos últimos 2 anos, falei corretamente também, Carlos? Isso, a gente vai completar 2 anos agora no mês de... daqui a uns 4 meses. Aê, 2 anos, então tá certo aí. Legal. Então, deixo o Carlos aqui com vocês. Rapazes, cuidem bem dele para mim, tá? E você, Carlos, cuide deles também para mim. Uma boa entrevista para todos. Tchau. Vamos lá, Carlos, vamos começar. Tem muita coisa que eu quero saber, que eu acho que o pessoal também vai gostar muito de saber sobre você, sobre o seu projeto. Bom, a Camila fez uma introdução, né? Ela falou quem você é, o que você faz, mas eu gostaria que você se apresentasse nas suas palavras, então dizendo quem é o Carlos, o que o Carlos estudou, o que o Carlos trabalhou, como o Carlos construiu a carreira dele, só para o público saber aí nas suas palavras quem é você, o que você faz, com o que você trabalha. Se você puder, em algumas palavras, se tudo apresentar. certo. Claro. Boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo, como foi apresentado antes, eu tenho 28 anos. Eu moro atualmente aqui no Rio e, como foi bem falado, a minha trajetória, essa relação com o meio ambiente começa desde pequeno. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esse meu começo, porque desde que eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, eu passei a gostar mais do meio ambiente, porque na casa dos meus avós tinham muitos cachorros. Então, eu sempre passei a ter esse contato com bichos, eu sempre me dei muito bem. Então, desde muito pequeno, eu sempre soube aquilo que eu gostaria de mexer de maneira geral. Então, com o passar do tempo, quando eu fui me desenvolvendo, tanto no meu ensino médio e na faculdade, eu sempre fui me especializando mais assim que nesse assunto, que eu tenho um técnico em meio ambiente, eu sou formado em ciências ambientais na Universidade de Brasília. Posteriormente, eu também fiz uma pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade, então já estou eu há mais de 10 anos já nessa trajetória na área de meio ambiente e sustentabilidade, de maneira geral. Legal, bem legal. Eu tinha uma outra pergunta que você acabou meio que falando junto, justamente assim, quando a gente pergunta para as pessoas que trabalham com ONGs, com coisas, né, que não são tão, digamos, não que não sejam tão populares, mas que não é o que as pessoas pensam de imediato, né, digamos assim, sempre me vem a curiosidade, como surgiu o interesse, se teve alguma influência interna, assim, no seu ambiente familiar ou externa, de repente, no seu convívio com as pessoas, na escola, enquanto você crescia. Você falou que na casa da sua avó tinha muito cachorro, e aí desde então você começou a se interessar, né, a princípio por animais, imagino que depois pela natureza e tal, mas essa foi a única influência que você teve? Você, sei lá, de repente teve alguma outra pessoa que te inspirou? Começou isso na casa da sua avó, depois evoluiu para alguma outra coisa? Como que essa semente foi crescendo dentro de você? Sim, eu acho que tudo começou tanto pela presença, mas principalmente pela falta delas.
porque eu sempre via nos programas e no colégio uma diferença muito grande entre aquilo que eu aprendia em sala de aula e aquilo que eu tinha nos lugares onde eu passava. Porque, principalmente, se falava muito de um meio ambiente com muitas árvores, com muitas florestas e bichos, e onde eu morava não tinha nada disso. Os rios eram sempre muito sujos, eu sempre via muito lixo assim na rua, então ficava com uma distância muito grande. Tipo, nossa, do porquê em sala de aula eu vejo tais assuntos, sempre falavam das coisas muito longe aqui da minha realidade no Rio. Então eu sempre tentei, na minha cabeça, transformar aquilo dentro daquilo que eu acreditava. Então, poxa, se eu sei que os rios deveriam ser limpos, por que o rio perto da minha casa não é? Porque onde eu moro, nos lugares que eu passo, tem muito lixo na rua, e no colégio é ensinado o quanto isso é tanto importante para a sociedade e para as pessoas. Então, o meu estímulo e o meu começo na área surgiu a partir dessas duas coisas, desse meu contato, principalmente familiar, e por essas ausências no sentido tanto do lugar que eu morava e também pelos outros que eu frequentava. Entendi. E assim, isso foi, por exemplo, você percebia essa ausência. Então, o que você via de meio ambiente na escola ali no livro, imagino que eram aquelas imagens bonitinhas, cheias de verde, parecendo uma pintura, e na realidade de onde você vivia não tinha nada daquilo. Então, imagino que isso causou meio que um conflito, vamos dizer assim, um conflito interno. Mas a partir de que momento você começou a perceber, se é que você se lembra, tá, quero fazer isso para a vida, assim, quero trabalhar com isso, quero estudar sobre isso, né? Porque quando a gente está crescendo, sempre tem várias coisas que despertam o nosso interesse, mas a partir de que momento você falou assim, tipo, não, é isso que eu vou atrás, não é só um hobby, não é só um interesse ou como eu vou dizer, uma inconformação com a realidade. Eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso. Você sabe quando foi que você percebeu que era isso mesmo? Você teve algum conflito? Como que foi? Sim, a minha primeira oportunidade de, como você falou, realmente entrar nesse mundo, me profissionalizar, digamos assim, nele, foi quando eu estava no meu ensino médio. Foi na transição do ensino fundamental para o ensino médio, porque o meu colégio ele ofertava um curso técnico em meio ambiente. Então, e era ao mesmo tempo que eu fazia o ensino médio normal, com as matérias convencionais, e também matérias específicas para que eu focasse em conhecimentos da área e também as matérias digamos assim, que serão mais relacionadas, como química e biologia, elas eram mais aprofundadas. Então, nesse momento, em que há mais ou menos uns 15 anos atrás estava tendo uma força muito grande, os cursos técnicos, eu via nesse caminho uma porta para eu seguir na minha carreira profissional. Entendi. Então foi durante ali o ensino médio. Isso, lá por 2008, alguma coisa Por assim. aí. Entendi. E aí, nas suas turmas, assim, nas suas turmas de aula, da escola, de ensino médio e tal, você, assim, tinha mais pessoas que tinham essa sua visão, ou você era mais aquele, assim, tipo, vou falar, quero ser isso, quero ser aquilo outro, e sempre tem um que é o, né, que é tipo, nossa, por que isso? Né? Você era esse o diferente ou tinha mais gente que era da mesma, pensava igual, tinha outras pessoas que falavam que queriam fazer a mesma coisa? Sim, naquela época, como se fosse uma coisa 50 anos É. atrás, as, assim, quem é geralmente dessa área mais ambiental tem um engajamento pela causa muito forte. Então, você Uhum. tenta sempre acabar conciliando esse seu engajamento social e esse engajamento político com o profissional. E eu sempre fui uma pessoa que seguia nessa linha, mas só que eu tinha um caráter mais de assim, como trazer esse conhecimento para as pessoas do meu convívio, sabe, da minha realidade, porque onde que eu morava, ninguém falava sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre água e coisas assim. Então, eu via que sentia
sabe, essa necessidade de trazer isso, de ter esse deslocamento. E, ao mesmo tempo, naquela época não tinham tantos cursos em termos de faculdade, essa variabilidade como nós temos hoje. Então, basicamente, você não tinha muitos cursos. Eu, na época, queria fazer biologia, né? Que eu queria fazer esse curso porque era um dos mais tradicionais, porque não tinham muitas opções. Então, a maioria das pessoas que estudaram comigo na época ou queriam fazer biologia ou engenharia ou geologia, esses cursos que eram mais tradicionais, que após 2010, mais ou menos 2011, que foram surgindo outros cursos, né, nas faculdades pelo Brasil, e abrindo novas portas para que as pessoas tivessem novas oportunidades. Entendi. Você mora no Rio de Janeiro, né? Isso. Quando você fala que quando você estava crescendo, você não via esses ambientes dos livros no dia a dia, você está falando do Rio de Janeiro. Isso é porque eu sentia isso tanto na sala de aula e na televisão, que essas discussões ambientais ficavam muito restritas. Sempre, geralmente, as classes mais altas da cidade, aos centros. Então, as periferias, os lugares mais distantes, não tinha esse tipo de discussão. Então, diz assim, nós sofríamos com esses impactos, mas nós, ao mesmo tempo, não participávamos dessas discussões. Ou nós apenas éramos os beneficiados, mas nós não participávamos da tomada de decisão. Meio que ninguém chegava lá onde eu morava e perguntava, realmente, você tem um rio que passa perto da sua casa, que ele é sujo, você não tem um tratamento realmente dele, como que você acha que isso deve ser feito? Não existia esse tipo de comunicação. Então eu sentia muito essa falta, que naquela época também que, assim, dentro da realidade que se tinha, não tinha um acesso à internet tão grande, os celulares também não eram tão acessíveis de maneira geral como são hoje. Então você ter acesso à informação era muito mais complicado, como eu falei antes. Você tinha mais esse conteúdo dentro da sala de aula. Então, realmente, essa troca de conhecimento era muito mais limitada. Era muito teoria, né? E um ponto interessante que você tocou, que desde a outra pergunta ficou na minha cabeça. As pessoas aonde você convivia não se falava muito sobre isso, as pessoas não falavam sobre a água, sobre a preservação, essas coisas, e agora você falou que geralmente era um assunto mais debatido assim, em classes mais altas. Então você acha que talvez não, provavelmente isso está ligado com classe social, né? Digamos assim, acesso à informação, acesso às problemáticas, acesso a meios de solução. Então, pelo que você falou, deu a entender isso. Queria saber se é isso mesmo. Sim, eu acho que isso tudo é uma questão muito de causa e consequência. Assim, as desigualdades sociais do nosso país, elas são muito gritantes. Então, quanto maior foi a sua condição financeira, isso vai acabar influenciando diretamente a sua facilidade ou não a ter acesso tanto a saneamento, ao estudo, mas principalmente uma questão essa desigualdade social no nosso país tem um pilar muito forte na questão mais ligada à questão racial. Então, quando você fala que essas questões, quando eu falo, na verdade, que isso era uma questão muito mais debatida e muito mais pensada pela classe média alta, principalmente era feito por pessoas brancas. Então, tudo isso, de maneira geral, acaba sendo uma coisa só, porque no Brasil, quanto mais alta é a classe, você diminui a quantidade de pessoas negras. Em compensação, quando você vai a lugares mais pobres, a população negra acaba se tornando majoritária. Então, isso acaba se, digamos assim, se compartimentando, sabe? Uma coisa acaba andando junta com a outra. Então, não é só o fato da classe social, mas também não é só o fato das pessoas negras serem mais, digamos assim, numerosas nas classes mais baixas, tá uma coisa ligada com a outra, né? Não é só isso, não é só isso não é aquilo. coincidência.
Ok. Isso. Vamos voltar depois na questão das classes, mas eu queria, então, você se inspirou com esse assunto, fez o técnico durante o ensino médio, e aí você fez faculdade. Você tem uma graduação na na Universidade de Brasília, é isso? Isso. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fui morar em Brasília. Isso foi no final de Foi uma 2012. graduação presencial, você foi para lá, Sim, porque também que naquela época não tinha muito essa não questão de tinha você falar, EAD, né? não tinha muito essa cultura forte, E você foi sabe? para estudar, ou você foi e acabou surgindo oportunidade, ou você foi para isso? Não, que a minha família foi para lá, e aí, como eu Uhum. tinha terminado o ensino médio e eu queria continuar com os meus estudos, eu acabei fazendo faculdade lá. E Uhum. aí eu acabei fazendo, assim, a graduação que eu me formei foi Ciências Ambientais, mas antes disso eu também acabei fazendo outros dois cursos, assim, antes de terminar no curso que eu me formei, que eu fiz um semestre de Química, Uhum. licenciatura, e um curso que é de um tema muito relevante quando a gente se trata de Brasil, mas não é um assunto tão conhecido, que eu fiz uma graduação no assunto chamado agroecologia, que eu não sei Uhum. se você conhece, que é em termos simples, né? Que é como Acho que é a se primeira vez que eu ouvi falar, pelo menos com esse isso, nome, acho que é a primeira vez que eu isso, ouvi falar. que a agroecologia é um modelo diferente, um modelo oposto do agronegócio, em Hum. termos simples, né? É como, por exemplo, que você uma agricultura mais voltada para a agricultura familiar, sem agrotóxicos e outros tipos de insumos que não seriam naturais, sabe? Então, Uhum. acaba sendo um modelo de agricultura que acaba conciliando tanto a vegetação nativa com as espécies produtivas, como arroz e feijão. Então, Uhum. realmente é um modelo agrícola que tem um impacto ambiental muito menor do que o modelo convencional, Ou que seja, geralmente é é o que a sobre gente a mais conhece. agricultura, não é sobre o negócio da agricultura, né? Um pouco dos dois, porque acaba sendo um modelo de produção agrícola, digamos assim, muito mais voltado para importação, né, para Uhum. as pessoas do que para os negócios, para o modelo de exportação. Tanto que, de maneira geral, o agronegócio ele produz para exportar os nossos produtos agrícolas. Então, Uhum. majoritariamente, aquilo que no Brasil se produz não vem para o nosso mercado. E, assim, É não é para aquilo que a fora. gente compra exatamente. Então, a agroecologia ela tenta É um olhar mais mudar para dentro, para nós. isso, tanto no aspecto social, que ele é voltado mais para uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, em que as pessoas realmente fazem para suas próprias necessidades, do que fazendas quilométricas do tamanho de cidades. Entendi. Ok. E aí, então, você fez essa graduação, você estava morando em Brasília, fez a graduação, fez esses outros cursos, terminou a graduação. Você pensou, agora quero fazer o quê? Ou não pensou, foram acontecendo as coisas? Quando já acho que no meu meio do assim no meu curso eu já tinha uma noção que eu não queria continuar morando em Brasília, eu queria voltar Uhum. aqui para o Rio, porque Brasília tem, principalmente no concurso público, um caminho muito forte quando você se forma. Então, você não tem um mercado privado tão consolidado como outras grandes cidades. E eu não queria depender apenas de concurso público, Uhum. porque principalmente a minha geração, tanto quando eu estava fazendo faculdade e quando eu estava fazendo o meu ensino médio, foi uma informação, uma geração muito voltada para trabalhar nos órgãos públicos. Uhum. Então, a gente aprendeu desde cedo, você vai fazer faculdade, você vai estudar para algum concurso público, e é Passar isso, e fazer carreira. exatamente. Exatamente, não tinham muitas opções. Uhum. Então, e já assim, nos meus anos finais de graduação, essa perspectiva foi
mudando muito. Os concursos públicos eles foram diminuindo, mais pessoas foram se formando, porque, como eu falei antes, mais cursos na área de meio ambiente foram sendo criados, então a concorrência ela passou a ser maior, as vagas menores. Então isso criou uma situação que Brasília estava com muitas pessoas da minha geração desempregadas. Então eu pensei que o Rio conseguiria me dar mais oportunidades. E aí, então, você volta para o Rio de Janeiro e deu certo? Teve mais oportunidades? Sim, sim, porque no Rio, isso é uma das coisas que foi mudando na área de meio ambiente com o tempo, é que a área de meio ambiente ela não trabalhava sozinha. Então, você não tinha muito, dependendo do tipo de empresa que você fosse trabalhar, uma área apenas ambiental. Foi mudando, que o mercado privado ele acaba sendo muito mais volátil, ele muda muito mais rápido. Então, uma área de meio ambiente, ela acabava trabalhando junto com outras áreas, por exemplo, na minha graduação eu nunca tinha conhecido antes. Por exemplo, você trabalhava com questões de saúde e segurança, você trabalhava com sistema de gestão de qualidade, que são coisas que você não aprende em faculdade, mas no mercado era algo que já estava começando a se consolidar e tinha uma demanda de profissionais. Então, eu acabei me inserindo na minha primeira oportunidade profissional por acabei me inserindo dessa forma. Entendi, ok. Agora gostaria de falar, então vamos recomeçar nosso papo. Agora eu gostaria que, ao invés de se apresentar, você apresentasse o que é o projeto Ambiafro, né? A gente colocou nas nossas redes, as pessoas perguntaram, ficaram interessadas. A Camila mencionou aqui no começo da transmissão, então agora que a gente já conheceu mais sobre você, gostaria que mais uma vez, nas suas palavras, você nos contasse o que é o projeto, a iniciativa Ambiafro. Sim. O projeto ele surge de uma inquietação minha no ano de 2020, em plena pandemia, de duas vertentes, que é a primeira sobre a falta de representatividade de profissionais negros na área e a segunda é da falta de importância da temática ambiental tanto nas empresas e na sociedade, porque a pauta de meio ambiente, ela sempre acabou sendo uma contradição com o desenvolvimento. Tipo, se queremos preservar mais o meio ambiente, a gente não pode criar mais empregos, não pode produzir mais, a gente vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso. E essa é uma interpretação que muita gente vê, que ela acaba sendo muito equivocada, porque com uma interpretação, principalmente prática, você, conciliando ações eficazes na área de meio ambiente, é o contrário. Você passa, por exemplo, a ter mais recursos, você passa a desperdiçar menos. Isso em coisas simples, como desperdiçar menos água, gastar menos luz. E dependendo do tipo de negócio, esse é um gasto muito alto. Então, essa pauta ela vem muito mais para ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, do que travar algum tipo de coisa. E quando a gente fala dos profissionais que estão à frente disso, como em todas as áreas, a área de meio ambiente, a área de sustentabilidade, tem também uma representatividade negra muito baixa. E acabava gerando em mim uma inquietação que a área de meio ambiente ela sempre se preocupou muito em salvar as pessoas, em salvar o mundo, mas nunca se assim atentou a quem estava fazendo isso. E algo muito importante quando a gente fala de representatividade, como eu falei no começo, que onde eu morava ninguém falava disso, muitas vezes você não acha que você pode ocupar um espaço porque você nunca se identificou com quem estava fazendo isso. Então, se você não vê, por exemplo, professores negros, profissionais negros, essas pessoas que trabalham nesses órgãos públicos sendo negros, e principalmente com uma origem próxima à sua, você não acha que você pode ser capaz de ocupar também esses espaços. Então, quando você acaba colocando e dando visibilidade aos profissionais negros que existem, porque eles existem, né, isso acaba sendo um contrassenso, porque a
a população negra é majoritária do nosso país, mas ao mesmo tempo você sempre tem uma dificuldade em achar profissionais negros. Então, como É isso acaba sendo... majoritária e sempre tratada como minoria, né? Exatamente, entendeu? Porque assim, esse conceito de minoria não está relacionado à quantidade numérica de 10, 20, Uhum. 30. E sim, exatamente como a gente falou antes, das condições socioeconômicas, das condições históricas que fazem com que esse grupo social não tenha as mesmas oportunidades, as mesmas infraestruturas de conseguir Ocupação de estar... espaços, de Exatamente. locais. Isso. Então, e eu sentia que esse assunto não era conversado. Então, sempre quando eu via o ministro do meio ambiente, o presidente de, sei lá, de qualquer órgão assim, mais ligado ao meio ambiente, nunca vi uma pessoa negra. E como eu falei, eu acho que é muito importante que essas pessoas tenham essa identificação. Então, o projeto ele nasceu e assim até hoje ele existe exatamente para dar visibilidade para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que já estão no mercado, mas que exatamente não têm essa visibilidade, e para formar pessoas e mostrar que é possível que mais pessoas negras que podem e devem, principalmente, ocupar esses espaços de visibilidade. Uhum. Tá, aí eu tenho duas dúvidas. Então, você falou que surgiu em meados de 2020, já com a pandemia. Você falou que daqui uns 4 meses já vai completar 2 anos. Então, surgiu mais ou menos ali por julho, agosto, por aí. Então, a pandemia já estava bem no auge. Primeiro, como foi começar isso, né? Você falou que partiu de uma inquietação sua, assim como na infância, né? Essa coisa de não ver as coisas acontecendo na vida real. Então, como foi começar isso na pandemia, né? Que está diretamente relacionado ali com as questões de saúde pública, né? Saneamento, tem tudo a ver com a questão de saúde, né? É o meio ambiente, querendo ou não, né? Não estamos falando ali de, sei lá, fauna e flora, mas estamos falando de algo que afeta a vida e a saúde de todo mundo. Está afetando ainda, né? Ainda bem que em números bem mais baixos. Mas, assim, julho, agosto de 2020, auge da pandemia, todo mundo desesperado, ninguém sabe se vai ter vacina, se vai ter fim, se vai ter... O que vai acontecer? Como foi começar isso? Nesse contexto nacional, mundial? Não foi fácil. Não foi fácil exatamente por isso. Todo mundo estava passando por um turbilhão de sentimentos e de realmente de não ter uma perspectiva, sabe? De Ninguém não sabia o saber que como vai esperar, ser. né? As pessoas Exatamente. procuravam ajuda, procuravam terapeuta, psicólogo, tudo, e nem os profissionais sabiam o que dizer, porque ninguém sabia, né? Então, foi Sim. muito difícil. Mas e aí, como você fez para fazer isso andar naquela situação? Eu acho que o que me assim, moveu, porque a partir do momento que a pandemia começou, eu vi muito assim, que na mídia de como a gente pode pensar o mundo pós-pandemia, mesmo a gente Uhum, ainda nela. Então, eu vi que assim que a pandemia tinha que mudar muito a forma como o ser humano lidava com a vida. uhum. Então, eu pensei, como você falou, por essa inquietação. O que eu posso fazer e qual é a minha contribuição? Então, eu pensei, tá, eu não tenho essa capacidade de mobilização, eu não posso ir assim que nas ruas, mas o quanto que eu posso mudar mentalidades e levar informação para um público que hoje está muito mais em casa do que antes. E como Uhum. todos nós estávamos dentro de casa, o consumo de internet e de informação, digamos assim, se tornou muito mais prático porque a gente não tinha exatamente esses deslocamentos. E principalmente porque eu via notícias como os rios ficando mais limpos, espécies voltando a surgir porque não tem mais o ser humano, a emissão de gás carbônico na atmosférica era menor em 20 anos. E isso era dado como algo positivo, como uma
coisa boa. Aí eu parava e pensava, não tem nada de positivo nisso, porque a gente teve que se fechar e chegar nesse ponto para que as pessoas não morressem, Uhum. sabe? Então, acabou sendo um efeito colateral positivo a partir de uma coisa ruim. Muito E, ruim, exato. principalmente, que assim, esses fatos positivos surgiram não por uma mudança de mentalidade, não por uma mudança a longo prazo, sim foi algo pontual. Então, para mim, esse tipo de comemoração, se fosse feito por uma pessoa realmente com uma consciência maior social, que é algo Uhum. que falta muito na área de meio ambiente e sustentabilidade, esse tipo de notícia viria muito mais com um tom de crítica do que algo de comemoração, sabe? E eu tinha essa interpretação. E eu via que outras pessoas negras e outras pessoas com esse cunho mais social também tinham, mas que esse tipo de perspectiva não tinha visibilidade. Então, como mostrar para a nossa população e para as pessoas essa outra visão da área de meio ambiente, sabe? Então, todo esse contexto de pandemia acabou influenciando que eu efetivamente criasse o projeto, como você falou, a ideia surgiu no mês de junho de 2020, mas eu efetivamente, né, o projeto ele Sim. só foi ao ar, né, nas redes sociais há 2 meses depois, porque a Uhum. gente ficou pensando em como que seria, e toda uma organização para que as coisas fossem feitas da melhor forma possível. Uhum. Que é a outra dúvida que eu falei que eu tinha. Então, você teve essa inquietação, tomou essa iniciativa, começou a pensar tal. Como que o projeto saiu do papel em termos de o que vamos fazer? Então, vou criar a Ambiafro, ok? Tá. Você foi atrás de quem? Aonde você foi? O que que você fez? Qual foi assim você falou que as redes sociais surgiram 2 meses depois. Então, o que tinha nessas redes sociais? Então, quem chegou de primeira viagem? Cheguei agora. O que que tinha lá para as pessoas verem? Qual foi a primeira como eu vou dizer, a primeira jogada do projeto Ambiafro? Como que ele foi feito assim em termos práticos? Então a ideia eu entendi como surgiu, qual que era a sua proposta, mas o que que foi feito assim, digamos, fisicamente? Você foi em algum lugar, você falou com alguém, você não sei, captou recursos, vamos fazer redes sociais, vamos colocar o que nessas redes sociais em termos práticos? O que que foi feito? Em termos práticos, eu não fiz nada presencial, como eu falei que Hum, naquele momento não poderia, então eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conhecia, exatamente para levar essa ideia. Então, o começo do projeto em si, o começo, eram eu mais duas pessoas uhum, daqui, interior aqui do Rio, mas eu queria que o projeto ele fosse o mais diverso e mais incluso possível. Então, eu pensei, uhum. não dá para falar de meio ambiente se eu quero um projeto de alcance nacional só com pessoas do Rio, de São Paulo ou da região Sudeste. Então, eu apresentei essa proposta para tanto pessoas conhecidas e até aquelas que eu não conhecia nessas Uhum, minhas próprias redes sociais. Então, eu entrei em contato com pessoas que, pelo Twitter, pelo LinkedIn para apresentar essa ideia de, ó, eu tenho um projeto que é falar sobre meio ambiente de maneira multidisciplinar. A gente quer mostrar para as pessoas que meio ambiente é muito mais do que rios, do que florestas, ele é literalmente o colégio, é o transporte público, é falar sobre trabalho, que o meio ambiente ele é tudo, sabe? Então, dessa forma, mostrando para profissionais de diferentes áreas que o meio ambiente também faz parte da profissão deles, da vida deles, eu consegui fazer com que eles comprassem essa ideia, sabe? Que eu acho que isso que é o mais importante, que o projeto ele ocupa um espaço e um vácuo que tinham pouquíssimas pessoas, que pouquíssimas, digamos assim, instituições, né, faziam. Então, ele começou dessa forma. Eu assim, entrando de maneira bem simples mesmo, em contato com essas pessoas pelas redes sociais, para ver se elas compravam essa ideia de participar de um projeto voluntário. entendi.
E aí você tocou num outro ponto, um projeto voluntário. Quando eu estava pensando nas perguntas para hoje, eu comecei a escrever uma pergunta e aí na hora que eu estava escrevendo me veio um insight assim, falei, deixa eu incluir. A pergunta original seria, por ser um projeto voluntário, né? Ou seja, não tem ali uma remuneração direta, ninguém entra para receber um salário, um X. Aí a minha pergunta seria, você acha que é mais difícil encontrar pessoas colaboradoras que queiram participar? E aí, enquanto eu pensava nessa pergunta, me veio um subtópico. Ou talvez, por ser um projeto voluntário, seja mais fácil encontrar colaboradores que estejam de fato comprometidos. Porque eles sabem que não vai ter ali um lucro, eles não estão ali para ganhar dinheiro, etc. Então, quem chega, chega querendo fazer. Então, a minha pergunta original seria se, por ser voluntário, era mais difícil achar alguém, por não ter, digamos, entre aspas, benefícios financeiros, né? Digamos dessa forma. Mas aí, então, reformulando a pergunta, por ser um projeto voluntário, você acha que é mais fácil encontrar pessoas realmente comprometidas, realmente interessadas, que realmente querem ajudar a movimentar, a fazer a diferença? Qual que é a sua, pela sua visão? Sim, eu acho que é um pouco das duas coisas, porque como o projeto ele se propõe a apenas ter como membros pessoas negras, a gente sabe que de maneira geral pessoas negras não têm uma condição socioeconômica muito confortável e as pessoas que começaram no projeto eram pessoas como eu, que estão ou em começo de carreira, ou estão em faculdade, ou não têm ainda um emprego fixo, sabe? Então, Consolidação, assim, exatamente, sabe? Ah, não, eu tenho 10 anos de carreira, já tenho um emprego confortável. confortável. Não, eram pessoas até o contrário, sabe? Que estavam tentando conquistar o seu espaço. Então, a gente não tinha como, e a gente entendia que, cara, a pessoa precisa de um trabalho remunerado, sabe? Isso todo mundo. Então, por a gente não conseguir fazer isso, sim, a gente teve muita dificuldade no começo de retenção das pessoas, mas principalmente pelo retorno de inovação que o projeto trazia em pouco tempo e pela qualidade das nossas postagens, dos nossos conteúdos, a gente teve um retorno, digamos assim, do tanto das pessoas e até mesmo de parceiros muito grande rapidamente. Então as pessoas viram que essa ideia na prática dava certo, sabe? E que a forma que a gente fazia era tão diferente que você se identificava com aquilo que você fazia. Então, algo que começou desde cedo, assim que no projeto, era que nós éramos convidados para dar aulas, para dar entrevistas, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Bacana. E é muito difícil para alguém que está em começo de carreira você ter assim, essa confiança, né? Porque você ainda mais sendo uma pessoa negra, esse ponto é muito importante para você, porque ainda mais as pessoas que começaram, elas começaram em cargos maiores, porque muitas vezes isso acontece muito com pessoas negras que ela tem a formação, ela tem a experiência, mas ela não tem a confiança e ela não tem a visibilidade do seu próprio emprego para desempenhar essas funções que ela pode, ou mesmo ela não tem a oportunidade de mostrar aquilo que ela quer. Então, o projeto era o espaço criativo para que ela conseguisse isso, ser aquilo que ela quer, da forma que ela quer. Então, essa forma e esse modelo de negócios, digamos assim, acabou assim atraindo muitas pessoas. E isso daí assim acontece até hoje. Então, embora quase 2 anos a gente já venha produzindo conteúdo e fazendo parcerias e já realmente mostrando o nosso trabalho, fazer aquilo que a gente faz da forma que a gente faz ainda é algo novo, porque as pessoas não estão ainda acostumadas a ver pessoas negras ocupando esses espaços e falando sobre esses assuntos, Sim, sabe? sim. Então, dentro desse contexto, a nossa principal forma, assim, de fidelização dos nossos membros é principalmente essa. Entendi.
Eu acredito que o que você disse agora está diretamente ligado com algo que você disse um pouquinho antes, então falta, né? Faltou e falta ainda essa, de repente, segurança, essa confiança das pessoas negras de estarem nos lugares, serem chamadas para as coisas. Você acredita que seja justamente pela falta de representatividade, né? Enquanto crescia e você não via pessoas como você fazendo o que você faz hoje, então você não tinha uma referência, coisa que para as pessoas não negras sempre tiveram, né? Então sempre tiveram alguém, eu quero ser igual fulano quando eu crescer, fulano parece comigo, quero ser igual ele, quero ser igual ela. No ano passado a gente teve um episódio do nosso podcast aqui, uma entrevista com um grupo de mulheres aqui do ABC, que é o grupo Negra Sim, que é um projeto, uma iniciativa que visa dar acolhimento, espaço, oportunidades, visibilidade para mulheres negras, né? Então, várias coisas que você disse aqui, quem já assistiu, quem já ouviu, até te convido para assistir esse episódio, se relacionam, né? Claro que da ótica feminina, da ótica da mulher, que tem vários outros desdobramentos, né? Mas essa questão de, por exemplo, a menina, a criança, a menina negra, ela não tem uma boneca Barbie que ela quer se vestir igual, que ela vê passando na TV e ela quer falar que ela vai ser igual, né? Então, talvez por faltar um ponto de referência, exista essa falta de confiança, esse, tipo, não sei o que fazer, porque nunca vi ninguém fazendo antes de mim, tipo, eu tô sendo a primeira pessoa. Então, você falando isso, me veio isso na cabeça, não sei se você concorda, mas eu pensei por aí. Sim, porque eu até pessoalmente, eu acho que confiança é a base de tudo. Sabe? É aquilo que vai conseguir pavimentar o seu caminho para você fazer qualquer coisa. Então, como eu falei anteriormente, para pessoas negras, que ao mesmo tempo você tem a insegurança por ser o primeiro, você não tem exatamente assim, assim mas esse norte, tipo, eu quero chegar a tal ponto, mas como que eu chego lá? Como que É eu você que faço? está fazendo o norte, né? Exatamente, sabe? E um outro aspecto que também acaba influenciando muito é que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm as qualificações que elas acham que deveriam ter. Então, não, para eu ser chamado para uma entrevista, para eu dar aula, nossa, eu tenho que ter inglês fluente, eu tenho que ter pós-doutorado, eu tenho que ter estudado em uma universidade top. Não, você hoje que está na faculdade, que está no ensino médio, ou muitas vezes não tem uma coisa nem outra, você já tem esse conhecimento, você já tem essa importância, essa segurança para falar com propriedade sobre a sua vivência. Eu sempre digo que não existe ninguém melhor para falar sobre aquilo que você precisa do que você mesmo. Então, isso é algo muito... Pode parecer simples e besta, mas faz muita diferença para as pessoas serem escutadas, sabe? Terem esse espaço seguro para falar assim, aquilo que elas acham. Então, a gente aqui cria realmente essas pontes. Tanto que, falando assim, até por mim, antes de criar o projeto e de todas as pessoas que passaram e que estão aqui, eu nunca tinha dado uma aula, eu nunca tinha participado de nada, porque as pessoas não reconheciam aquilo que eu já tinha. Ou muitas vezes eu mesmo, por várias outras questões, não conseguia reconhecer. Então, hoje, se eu estou assim, eu estou aqui falando com você e as outras pessoas que estão também participando, se elas estão também se elas estão assim também participando daqui, isso é graças ao projeto. Então a gente tem uma importância tanto técnica, tanto profissional, mas uma importância psicológica muito importante. Entendi. Eu tenho mais duas dúvidas. A primeira você passou algumas informações prévias para a gente, né, para a gente ter um roteiro assim em mente. E uma coisa me chamou a atenção. Você
deu uma declaração dizendo que uma dos pilares do projeto é essa crença que como eu vou dizer, a diversidade, na sua visão, ela é papel assim fundamental para um desenvolvimento sustentável. O que você quer dizer com essa ideia, com essa crença do seu projeto? Como a diversidade é fundamental para um desenvolvimento sustentável? Sim. Uma questão interessante desse desenvolvimento, digamos assim, do que é meio ambiente, é que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável foi expandindo o que seria algo realmente benéfico para a sociedade. Então, quando você fala de sustentabilidade e diversidade, eu até assim, jogo essa pergunta para você. Você falaria, por exemplo, que um país ou que uma cidade ou até mesmo que uma loja, né, ou uma empresa que tenha lá dentro do seu, assim, dentro da sua população, maioria de pessoas negras, que essas pessoas negras elas não conseguissem nem ocupar cargos de trabalho, essa empresa poderia ser considerada sustentável? O que é sustentável para você? Que a sustentabilidade ela acaba tendo muito mais uma cara verde, uma cara de, como eu falei, de água, de resíduos sólidos, de luz, do que essa cara com isso, com uma cara social. Então, não uma empresa, citando um exemplo, que, nossa, ela é carbono neutro, ela reutiliza a água da chuva, ela tem 100 funcionários, mas só um estagiário é negro. Ela pode ser considerada uma empresa sustentável? Entendi. Não. Entendeu? Essa é a provocação, essa é a reflexão que o projeto quer trazer e que geralmente as pessoas não fazem. Tanto o meio, assim, o meio ambiental não faz, e principalmente trazer as pessoas que são mais de uma área social para essas discussões sobre sustentabilidade, porque uma das premissas também do projeto é que a sustentabilidade deve ser por e para as pessoas, porque nós, seres humanos, fazemos parte dela, sabe? Não existe, ser humano, pessoas são coisas completamente desconexas do meio ambiente. Não, sabe? O É tudo meio uma coisa e o só. ambiente, né? Exatamente. Então, a gente quer unificar todas essas discussões, porque é também uma outra premissa. Você não resolve problemas complexos com soluções separadas, sabe? Não. A gente está com um problema, até um outro exemplo. Todo ano, todo começo de ano, tem fortes chuvas aqui no nosso país. E sempre, assim, você vê desastres, pessoas perdendo suas casas, pessoas falecendo. Qual é a cor Há dessas pouco tempo pessoas? teve no Rio de Janeiro mesmo, né? Sim, Petrópolis, sim, se não me e engano. quase exatamente, sabe? E são eventos reincidentes. E se você for reparar qual é a cor dessas pessoas, onde que elas moram, qual é a condição dessas, se você for relacionando isso tudo, você vai reparar que são sempre as mesmas pessoas, dos mesmos lugares. Não são as pessoas de classe média alta, né? As pessoas mais ricas da cidade que perdem as suas casas. Sabe? Então, toda essa discussão sobre meio ambiente tem que ser direcionada nisso, para que essas pessoas que estão em um lugar de vulnerabilidade possam falar: poxa, realmente, eu fui morar em um lugar que não teria as melhores condições porque eu não tenho onde viver, sabe? Então, uma questão ambiental, teoricamente, são pessoas falecendo ou perdendo suas casas em virtude de chuva, tem uma origem social, que é por o que aquela pessoa está fazendo lá, porque ela não tem onde morar realmente com segurança, com estrutura, sabe? Então, se a gente apenas vê essa perspectiva de, realmente tem chovido mais, tá, mas e aí? O que eu faço com as pessoas, sabe? Entendi. E aí a minha última pergunta é, então o projeto ele começou em 2020, você explicou a origem, né, a ideia, como você foi atrás de pessoas, como que ele foi lançado, mas eu quero saber como é o projeto Ambiafro hoje, por exemplo, qual é
rotina, vamos se dizer, do projeto hoje. Então, hoje, por exemplo, diferente de 2 anos atrás, o que você faz hoje? Então, hoje, por exemplo, acordei, hoje tem coisas do projeto, o que você vai fazer? Tem pessoas para você conversar, tem, sei lá, de repente aula, tem parcerias, você mencionou parcerias. Como o projeto funciona hoje? O que o Ambiafro faz e como ele corre hoje? Sim, sim. Como majoritariamente todos os nossos membros, como eu, têm alguma outra ocupação, então todas as nossas atividades são principalmente por mensagens. Nós temos reuniões mensais e as nossas atividades se dividem basicamente em dois campos, que é a nossa produção de conteúdo, isso quer dizer que são as informações que a gente leva para as Conteúdo nossas redes informativo. sociais, isso, e também os nossos, na verdade, três caminhos, eu sei que estou colocando mais um, os nossos próprios eventos, então a gente, enquanto projeto, faz lives, dá aulas, dá cursos, a gente mesmo, principalmente pelas nossas redes sociais, nós teremos esse terceiro braço, que é a nossa relação com as parcerias. Então, para citar um exemplo, isso começou no mês passado, nós realizamos uma parceria com a UFRJ, com o Fórum de Ciência e Cultura, para planejar um curso sobre mudanças climáticas, formando lideranças jovens para enfrentar esse tipo de assunto. E principalmente que esse assunto seja lidado e formado com pessoas que saem desses lugares que são impactadas, tá? Para que eles tenham esse protagonismo e essa independência para falar sobre esse assunto da perspectiva deles. Então, como eu falei antes, coisa que você disse que não havia lá quando você era pequeno, né? As decisões eram tomadas pelos outros, os benefícios ou as consequências ruins eram sofridas por essa população, mas sempre em função de decisão dos outros. Então, talvez até essa chave que a intenção é virar, né? Para que participem das decisões também. Isso. Tanto que, como eu falei, nesse curso, tanto essas pessoas marginalizadas que não estão dentro desse centro de discussões participaram da construção do curso, estão recebendo ele. E a própria faculdade está indo nos territórios dar assim, essas aulas. Então, são próprias pessoas desses territórios que estão dando aula para si mesmos, porque muitas vezes a faculdade ou essas pessoas que estão nessa bolha social não conhecem essa realidade, que acaba sendo muito distinta ou própria. Tanto quando assim, a gente fala sobre mudanças climáticas ou clima, a gente fala o derretimento das geleiras, o rio que sobe. Pode ter uma determinada região ou lugar que não tenha rio. Então, a pessoa passa, tá, beleza, o rio enche, a temperatura sobe, mas e aí, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso muda a minha rotina? Então, por isso que a gente deve personalizar o conteúdo que é dado, sabe? Para que não fique tão genérico assim. Então, só para citar um exemplo, né, de algo que está sendo feito, que é exatamente isso como você falou. O projeto ele se propõe a mudar narrativas, sabe? Em vez de, por exemplo, um ou outro aluno que consegue passar numa faculdade pública, que vai na faculdade pública, demora 2 horas para ir, 2 para voltar, pega não sei quantos transportes, em vez dele ser essa pessoa que já recebe muita pressão e ter que passar esse tipo de conhecimento, não. Agora é a faculdade saindo do seu lugar e expandindo e levando esse conhecimento para a sociedade, e principalmente para uma população jovem que é e será o futuro, sabe? Que tem, muitas vezes, uma facilidade de transmitir esse conhecimento para os seus primos, para os seus pais, para os seus tios, porque se a gente quer ver realmente uma mudança na sociedade, a gente tem que começar dentro da nossa casa. Entendeu? Então, essa é uma das parcerias que nesse ano a gente conseguiu fazer e que tem dado maior sucesso. Entendi, bacana. Bom, a gente está quase encerrando aqui, fazendo um gancho com essa última coisa que você disse. Gostaria, então, você deixasse aí suas considerações finais, de repente fazer um convite para o pessoal.
Se possível, fazendo um ganchinho com isso que você colocou, disso partir de dentro da nossa casa, né? Porque para muita gente ainda, né? Eu como professor, enfim, eu converso com bastante adolescente, bastante criança. Para muita gente, eu percebo no contexto geral que parece ser uma coisa muito distante a gente falar de sustentabilidade, de ajudar e salvar o meio ambiente. Parece que é até uma coisa assim de super-herói, né? Não parece algo que dá para a gente fazer, que dá para eu fazer, eu consigo fazer o meu, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa. Então, eu gostaria se você pudesse fazer uma consideração final, tentando passar essa mensagem, né? Você vai falar com propriedade que é possível, que não é a coisa de outro mundo, que todo mundo pode contribuir, pode fazer. Deixo as palavras com você. Sim, tem uma frase que eu, quando passei a estudar mais sustentabilidade, conheci e eu gostei muito, que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, a gente tem que estar perceptivo aquilo que é feito lá fora, mas não esquecendo da nossa própria realidade, como você falou. Então, como é que eu posso pensar, por exemplo, em salvar o mundo, em cuidar do meio ambiente, se eu não sei nem o que eu vou é, é, comer hoje, eu não tenho um emprego, eu não tenho muitas vezes onde morar, sabe? Então, quanto mais em condição de vulnerabilidade social você está, mais essas discussões ficam distantes, que você tem outras prioridades. E esse é um ponto importante, que é mostrar que sustentabilidade é falar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que é prioridade sim. Então, por isso que você, pessoa hoje que está fora desse tipo de discussão, você deve fazer parte disso sim. E até assim, uma questão simples para você fazer parte desse movimento, era mais no ano que nós estamos, era mais assim, nós, enquanto cidadãos, a nossa contribuição para isso, que é votar. Esse ano eleitoral, escolham, vejam, procurem candidatos, candidatas, pessoas que estejam em cargos públicos, que estejam alinhados, que façam realmente algo concreto em favor do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, como eu falei antes, não é muito mais de a poda da árvore. Não, é saber se a sua rua tem asfalto, é saber se na sua rua passa ônibus, e que principalmente isso que a gente está falando, que é um direito seu, que é o direito de todo mundo, não passa a impressão que é um privilégio, de você estar pedindo muito, que na verdade é o básico. Muitas assim, das vezes a gente tem essa defasagem. A gente acha que o básico é muito. Então, o voto, que é uma coisa individual, mas que tem um impacto coletivo, nesse ano, é algo que cada um pode fazer e que tem uma importância muito grande. Ok. Isso aí. Fechamos com chave de ouro. Parabéns pelas palavras. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação, ok? Tenho certeza que o pessoal que assistir, que escutar, vai adorar o episódio. Você passou para a gente, né, as informações das redes de vocês, então isso tudo a gente vai divulgar. Assim que o episódio estiver prontinho, o link salvo, a gente manda para você repostar, ok? Espalhar aí para quem quiser. Ficamos aqui com as portas abertas para você participar mais vezes, voltar para a gente falar mais sobre o projeto, sobre os desdobramentos aí, as coisas que estão por vir, ok? Então, em nome do CCB, em nome dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, tanto pela participação, mas pela iniciativa. Acho que cada vez mais, se a gente tiver mais pessoas assim, a gente consegue progredir bastante. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo projeto e pela informação, pelas palavras. Muito obrigado. Também eu fico muito feliz é, por estar aqui. Eu sempre acho muito importante que cada vez mais lugares deem a oportunidade realmente de levar esse tipo de conteúdo, que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, e principalmente lugares que não são tão convencionais assim. Então a gente vê cursos realmente se interessando
sobre o assunto. Então, eu estar aqui já é uma marca, já é um sinal de como a mentalidade das pessoas está se modificando, sabe? E esse tema está se tornando cada vez mais presente dentro do nosso dia a dia. Exato. E que continue assim, né? Que venham mais e mais lugares inusitados para as ideias entrarem. E as nossas portas sempre estão abertas, viu? Espero que a gente tenha aí outras participações, outras conversas com outras pessoas também de outros projetos, ok? Então, vamos deixar aí, já fica pré-combinado, surgindo alguma coisa, a gente já te chama, tá Tudo bom? certo. Sim, sim. Carlos, Muito então, obrigado. muito obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo, ok? A gente precisa encerrar agora aqui e tudo, a gente vai deixar tudo postado, a gente manda para você os links, a gente vai divulgar nas nossas redes também, tá bom? Muito obrigado pela participação, viu? Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.